Eles esperavam um grito. Esperavam súplicas. E certamente esperavam lágrimas. Mas quando Clara assinou os papéis do divórcio, pondo fim ao seu casamento de 10 anos com o magnata imobiliário nova-iorquino Marcus Sterling, o silêncio na sala sepulcrou. Ela não pediu pensão alimentícia. Não lutou pela cobertura na Park Avenue. Nem sequer olhou para a mulher sentada no canto, a secretária mais jovem e loira que esperava para ocupar seu lugar. Clara simplesmente tampou a caneta, deslizou os papéis sobre a mesa de mogno e saiu pela porta. Marcus riu, pensando ter conquistado a vitória definitiva. Pensou que ela sairia sem nada. Não fazia ideia de que o homem que a esperava lá embaixo não era apenas um motorista. Era o homem que Marcus temera por toda a vida. E Clara, ela não era vítima. Era a arquiteta de sua destruição iminente. A chuva na Quinta Avenida não apenas caía. Parecia que martelava a cidade, tentando lavar a sujeira de Manhattan. Dentro da sala de conferências climatizada e com paredes de vidro da Sterling and Partners, a atmosfera era ainda mais gélida. Marcus Sterling checou seu Rolex, um Daytona de platina que custava mais do que a mensalidade da faculdade da maioria das pessoas. Ele suspirou alto, um som teatral para deixar claro que seu tempo era precioso demais para aquilo. Já terminamos? Perguntou, não olhando para a esposa, mas para seu advogado, um homem implacável chamado Arthur Pendergast. Sentada à sua frente estava Clara. Clara Thorne, antes Clara Sterling. Ela usava um simples sobretudo bege sobre um vestido preto. Suas mãos estavam cruzadas no colo. Não usava joias. O enorme anel de diamante que Marcus lhe dera 10 anos atrás, principalmente para se exibir aos amigos do golfe, já estava sob a mesa. Uma pedra fria e brilhante que não significava nada. Só mais uma assinatura, Sra. Sterling, disse Arthur, com a voz carregada daquela falsa simpatia que os advogados usam pouco antes de te esfolarem vivo. Cláusula 14b, confirmando que a senhora renuncia a todos os direitos sobre o fundo fiduciário da família Sterling e a propriedade nos Hamptons. Marcus deu um sorriso irônico. Recostou-se na poltrona de couro, lançando um olhar para o canto da sala. Sentada ali, fingindo checar e-mails em um iPad, estava Isabela. Ela tinha 24 anos, era deslumbrante e usava uma pulseira que Clara havia notado que sumira de seu porta-joias 2 meses atrás. Marcus nem sequer teve a decência de escondê-la. Queria que Clara a visse. Queria que Clara desmoronasse. Queria a cena. Queria que ela gritasse. Como você pôde? Para que ele pudesse responder calmamente. Eu te superei, Clara. Olha para você. Mas Clara não olhou para Isabela. Não olhou para Marcus. Pegou a caneta. O arranhar da tinta no papel foi o som mais alto da sala. C.L. Thorne. Ela pousou a caneta. Excelente, disse Arthur, recolhendo os papéis como se temesse que ela pudesse mudar de ideia. Isso conclui a dissolução. O Sr. Sterling providenciará um carro para levá-la para. Ele fez uma pausa, consultando suas anotações. Onde você está hospedada, aliás? Marcos soltou uma risada curta e cruel. Provavelmente no antigo apartamento da mãe dela no Queens. Ou você encontrou um abrigo para animais abandonados, Clara? Clara se levantou. O movimento foi fluido, gracioso. Alisou a frente do casaco. Pegou sua pequena bolsa de couro e, finalmente, olhou para ele. Seus olhos não estavam vermelhos. Não estavam raivosos. Estavam terrivelmente vazios. Era o olhar de alguém que encarava um estranho, ou pior, um objeto. Ela se virou para a porta. Clara, Marcus rosnou, seu ego ferido pela falta de reação dela. Estou falando com você. Não fuja de mim. Você vai sair daqui sem nada. Você entende que eu te criei. Eu comprei as roupas que você veste. Sem mim, você não é nada. Ela parou com a mão na maçaneta de latão. Por um segundo, o ar pareceu se pôr no cômodo. Isabela ergueu os olhos do iPad, arregalados, esperando a explosão. Clara simplesmente girou a maçaneta e saiu. Deixe-a ir, zombou Marcus, embora seu coração estivesse acelerado por uma estranha e desconhecida ansiedade. Ela vai voltar, implorando por um cheque na semana que vem. Clara caminhou pelo saguão do edifício Sterling. O segurança, um senhor chamado Henry, tirou o chapéu em sinal de respeito. Táxi, Sra. Sterling? Perguntou Henry gentilmente. Ele sabia. Todos no prédio sabiam. Clara sorriu para ele, um sorriso genuíno e caloroso que Marcus não via há 5 anos. Não, obrigada, Henry. Meu transporte já chegou. Ela passou pelas portas giratórias e pisou na calçada. A chuva agora caía torrencialmente.
Marcos, sem conseguir se conter, caminhou até a janela que ia do chão ao teto da sala de conferências no 40º andar. Olhou para baixo. Queria vê-la lutando com o guarda-chuva, vê-la encharcada e miserável chamando um táxi amarelo. Olha só para ela, disse Marcos para Isabela, que se aproximara dele. Patético. Ela nem tem um guarda-chuva. Mas então o trânsito na Quinta Avenida pareceu se abrir. Um carro deslizava em direção à calçada. Não era um táxi. Não era um Uber. Era um Rolls-Royce Phantom. Mas não um Phantom qualquer. Era um modelo de entre-eixos alongado, pintado de um azul profundo da meia-noite que parecia preto sob as luzes da cidade. Tinha bandeiras diplomáticas no paralama. Marcos franziu a testa. Quem é aquele? O carro parou exatamente em frente a Clara. A porta traseira não se abriu automaticamente. Em vez disso, o motorista saiu. Era um homem enorme, com um fone de ouvido e um guarda-chuva preto gigantesco. Ele não apenas abriu a porta, fez uma leve reverência, mas Clara não entrou imediatamente. O vidro traseiro baixou. Do 40º andar, Marcos não conseguia ver o rosto lá dentro, mas viu uma mão com um anel de sinete distinto estender-se e pegar a mão de Clara. Então a porta se abriu completamente. Um homem saiu para cumprimentá-la. Marcos pressionou o rosto contra o vidro, embaçando com sua respiração. Não, sussurrou. Isso é impossível. O homem na rua era alto, vestindo um terno cinza escuro que custava mais do que o carro de Marcos. Tinha cabelos grisalhos e uma postura que exalava a riqueza tradicional. Ele não apertou a mão de Clara. Segurou o rosto dela entre as mãos e beijou sua testa suavemente, um gesto de imensa familiaridade e proteção. Era Alistair Vance. Marcos cambaleou para trás, como se tivesse levado um tiro. O que foi? Perguntou Isabela, olhando para seu rosto pálido. Quem é esse? Alistair Vance. Marcos gaguejou. O CEO da Vance Global. O homem que tentou comprar minha empresa 3 vezes. Porque ele está buscando sua ex-esposa. Marcos observou Alistair segurar o guarda-chuva para Clara, guiando-a para o interior luxuoso de couro do Rolls-Royce como se ela fosse uma rainha retornando do exílio. O carro arrancou, desaparecendo no mar de luzes traseiras vermelhas. Marcos sentiu um suor frio subir a nuca. Clara era uma ninguém, uma garota dos subúrbios que ele havia resgatado de um emprego de nível médio na área de contabilidade. Ela não conhecia pessoas como Alistair Vance. Alistair Vance era da realeza no mundo dos negócios. Ele não se associava com plebeus. A menos que... Marcos olhou para a mesa vazia onde estavam os papéis do divórcio. Repassou mentalmente os últimos 10 anos. Os jantares silenciosos em que ela o ouvia reclamar dos negócios. As noites em que ela ficava acordada até tarde organizando seus arquivos. O fato de ela nunca falar sobre sua vida antes dele. Ela não disse uma palavra, sussurrou Marcos, a constatação atingindo como um soco no estômago. Ela não discutiu. Ela apenas assinou. Pegou o telefone e discou para seu chefe de segurança. Johnson, ordenou Marcos, com a voz trêmula. Quero uma investigação completa sobre a Clara. Não aquela que fizemos quando nos casamos. Investigue mais a fundo. Volte ao período anterior ao meu casamento. Quero saber tudo. Sr. Sterling, fizemos uma verificação há 10 anos. Ela não tem antecedentes criminais. Pais falecidos, diploma de faculdade comunitária. Faça de novo. Marcos gritou, atirando um copo de cristal contra a parede. Ele se estilhaçou, lançando cacos de vidro em direção aos sapatos Louis Vuitton de Isabela. Porque tenho a sensação de que acabei de entregar o manual da minha empresa ao inimigo. Dentro do Rolls-Royce, o silêncio era diferente. Era quente. Cheirava a couro envelhecido e madeira de cedro. Clara encostou a cabeça no encosto e fechou os olhos, soltando um suspiro que sentia estar prendendo há uma década. Está feito? Perguntou Alistair suavemente. Sua voz era grave, um trovão envolto em veludo. Está feito, respondeu Clara. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Ele acha que venceu, Alistair. Acha que me tirou tudo. Alistair abriu o refrigerador embutido e tirou uma garrafa de água mineral gelada, da marca favorita dela, proveniente de uma nascente nos Alpes suíços. Ele desenroscou a tampa e entregou a ela. Marcos Sterling sempre foi um homem que olha para o preço e nunca para o valor, disse Alistair. Ele nunca entendeu quem você era. Nunca perguntou. Nunca perguntou por que não se importava, corrigiu Clara. Ela tomou um gole da água. Ele se apaixonou por um reflexo de si mesmo nos meus olhos. No momento em que deixei de refletir esse reflexo, me tornei inútil para ele. Alistair sorriu, um sorriso cortante e perigoso que o mundo dos negócios temia.
Bem, Clara Thorne está oficialmente morta. A pobre dona de casa do Queen se foi. Ele apertou um botão no console e uma divisória deslizou para cima, separando-os completamente do motorista. Está pronta para ir para casa, Lady Clara. Clara olhou pela janela para a cidade que passava, a cidade que ela ajudara Marcos a conquistar, corrigindo silenciosamente seus erros, reescrevendo suas propostas, sussurrando estratégias em seu ouvido que ele reivindicava como suas. Ainda não, disse Clara, com o olhar endurecido. Primeiro, temos uma parada a fazer. Ah, o banco, disse Clara. O cofre em nome de Doi. Aquele que eu abri na semana anterior ao casamento. Alistair ergueu uma sobrancelha. O que tem lá dentro? Seguro, sussurrou Clara. E a escritura do terreno onde a Sterling End Partners está construída. Alistair jogou a cabeça para trás e riu, uma risada de puro deleite. Você não fez isso. Ele se esqueceu de renovar o contrato de arrendamento do terreno há 5 anos, disse Clara calmamente. Ele estava muito ocupado com seu primeiro caso extraconjugal. Comprei o terreno por meio de uma empresa de fachada. Tecnicamente, desde esta manhã, Marcos está invadindo minha propriedade. O Rolls-Royce virou a esquina em direção ao distrito financeiro. O jogo havia começado, e Marcos Sterling nem sequer sabia que já estava em xeque-mate. 3 dias após o divórcio ser finalizado, Marcus Sterling deu uma festa. Não era oficialmente uma festa de divórcio, isso seria de mau gosto, mesmo para ele, mas todos no Obsidian Club sabiam exatamente o que estavam comemorando. O Obsidian era um daqueles lugares em Manhattan onde o ar-condicionado cheirava a madeira velha e a taxa de adesão custava mais do que um Porsche. Marcus estava de pé junto à lareira, girando uma taça de Macallan de 50 anos, como se estivesse recebendo visitas. Ela queria uma saída discreta. Marcos contou isso a um pequeno círculo de seus corretores mais jovens e bajuladores, que queriam ser como ele, e a investidores mais velhos que almejavam seus retornos. Respeitei isso. Vocês me conhecem. Sou um homem generoso. Ofereci a ela a casa de praia, mas ela tem o seu orgulho. Você é um santo, Marcos, Isabela murmurou, agarrada ao seu braço. Ela usava um vestido vermelho muito chamativo para a atmosfera sóbria e tradicional do clube. A maioria dos homens teria levado isso aos tribunais. É uma questão de eficiência, disse Marcos, tocando a têmpora. Eliminar o que não presta. A Sterling End Partners está entrando em uma nova era. O projeto Midtown Tower começa a ser construído no próximo mês. Sem distrações. Um silêncio constrangedor tomou conta do grupo quando um homem se aproximou. Era Julian Banks, editor da seção de negócios do Manhattan Chronicle. Ele não era um bajulador. Era um tubarão farejador de sangue. Marcos, disse Julian, recusando a bebida que lhe foi oferecida. Narrativa interessante, mas estou ouvindo rumores sobre a partida da sua ex-esposa. Marcos enrijeceu. Rumores? Minhas fontes dizem que ela foi buscada por Alistair Vance, disse Julian, com a voz baixa, mas clara no silêncio da sala. Em um carro com placas diplomáticas. Gostaria de explicar como uma simples dona de casa do Queens conhece o bilionário mais recluso da Europa. Marcos forçou uma risada. Parecia vidro se quebrando em um triturador de lixo. Alistair, por favor. Provavelmente era um serviço de transporte por aplicativo que ele possui. Ou talvez ela trabalhe como babá para os funcionários dele. Clara é muito habilidosa em assuntos domésticos. A multidão deu risadinhas nervosas, mas o clima havia mudado. O nome Vance tinha peso. Alistair Vance não contratava babás pessoalmente. Ele não administrava serviços de transporte por aplicativo. Se Alistair Vance aparecesse, geralmente era porque as nações estavam mudando suas políticas cambiais. Marco se desculpou, segurando firmemente o braço de Isabela. Precisava de ar. Saiu para o terraço com vista para o Central Park. A lembrança era de 10 anos atrás. O ar frio da noite despertou uma memória que Marcos havia reprimido por anos. Ele se lembrou do dia em que conheceu Clara. Ele não era um magnata naquela época. Tinha 30 anos, suava em um terno barato, sentado no fundo de um escritório apertado no Brooklyn. Estava prestes a perder tudo. Tinha se endividado demais com a reforma de um prédio que deu errado. Problemas estruturais, mofo, greves sindicais. O banco ia exigir o pagamento do empréstimo em 24 horas. Clara não era sua contadora na época. Era uma funcionária temporária, uma garota quieta de cardigã grande demais que atendia o telefone e fazia café. Ele estava gritando com seu empreiteiro ao telefone, batendo o aparelho na cara dele. Acabou para mim, murmurou ele, com a cabeça entre as mãos.
Estou falido. Sentiu uma mão em seu ombro. Era Clara. Senhor Sterling, disse ela, em um sussurro. Vi por acaso o livro Razão em sua mesa. Agora não, Clara, ele respondeu secamente. Você está tentando refinanciar o empréstimo da construção, ela disse prontamente. Mas você não pode porque não há capital próprio. Mas eu verifiquei as leis de zoneamento daquele quarteirão. A prefeitura aprovou ontem mesmo a lei de transferência do direito de uso do espaço aéreo. Marcos olhou para cima. O quê? A igreja ao lado do seu prédio, explicou Clara, tirando do bolso um guardanapo amassado coberto de fórmulas matemáticas complexas. Eles não estão usando o espaço vertical. Se você comprar os direitos de construção deles por uma ninharia, porque eles precisam de dinheiro para consertar o telhado, você pode aumentar o valor do seu imóvel em 40%, com base na área construída potencial. O banco concederá o empréstimo com base na nova avaliação. Marcos olhou fixamente para ela. Era genial. Era obscuro. Era uma brecha que só um gênio ou um advogado imobiliário experiente enxergaria. Como você sabe disso? Perguntou ele. Ela deu de ombros, olhando para os próprios sapatos. Eu leio muito. Eles fecharam o negócio. Deu certo. Marcos ganhou seu primeiro $1 milhão. Levou Clara para jantar para comemorar e falou sobre sua visão, sua intuição. Nunca perguntou onde ela tinha aprendido sobre transferências de direitos aéreos. Simplesmente a contratou. Na década seguinte, o padrão se repetiu. O negócio em Dubai. Clara falava árabe fluentemente. Ele nunca perguntou o porquê e encantou a mãe do sheik enquanto Marcos se atrapalhava com o contrato. A auditoria fiscal de 2018. Clara apresentou uma caixa de documentos que os exoneravam completamente, utilizando fundos offshore nas Ilhas Cayman cuja existência Marcos desconhecia. Ele se convenceu de que ela era apenas uma ótima assistente, depois uma ótima esposa. Nunca se permitiu pensar que ela era o motor, porque se ela fosse o motor, o que ele seria? De volta ao presente, no terraço. Marcos afastou a lembrança. Ela era temporária, sussurrou para o vento. Ela não é nada, Marcos. Isabela tocou em seu ombro. Seu telefone está vibrando. Ele olhou para baixo. Era Arthur, seu advogado. É melhor que seja algo importante, Arthur. Estou no clube. Marcos, você precisa ir para o escritório. A voz de Arthur estava trêmula agora. São 21 horas de uma sexta-feira. Marcos, os servidores estão sendo apagados. Alguém iniciou um código de limpeza remota. Pare com isso, gritou Marcos. Quem tem autorização para fazer isso? Só eu tenho a chave mestra. O registro diz que o comando foi autorizado pelo administrador 0, disse Arthur. Marcos, quem é o administrador 0? Marcos sentiu o sangue fugir do rosto. Administrador 0. Era o nome de usuário padrão que Clara havia configurado quando construiu a infraestrutura digital deles anos atrás. Ele nunca o havia alterado porque não sabia como. Estou chegando, disse Marcos. Ele ainda não sabia, mas aquela mulher insignificante estava prestes a desmantelar sua vida, tijolo por tijolo. A manhã de sábado amanheceu com uma névoa cinzenta e opressiva sobre Manhattan. Quando Marcos invadiu a sede da Sterling and Partners em Wall Street, o estrago já era catastrófico. O departamento de TI estava um caos. Monitores exibiam telas azuis de erro. Os analistas juniores estavam sentados, com olhares aterrorizados. Relatório, rosnou Marcos, invadindo a sala de servidores. Seu diretor de tecnologia, um homem chamado David, que geralmente tinha um ar presunçoso, estava suando frio. Não é um ataque hacker, senhor, disse David, digitando freneticamente em um teclado que não respondia. É uma revogação de licença. Fale em português. O software que usamos para a gestão de imóveis, o algoritmo proprietário que prevê tendências de mercado, até mesmo as chaves de criptografia de e-mail, tudo foi licenciado para Sterling and Partners por uma empresa terceirizada chamada Cicero Solutions. Nunca ouvi falar da Cicero Solutions, disparou Marcos. Nós desenvolvemos esse software internamente. É o que consta nos registros, gaguejou David. Mas à meia-noite, a Cicero Solutions revogou nossas chaves de usuário por violação dos termos de serviço. A violação alegada é a mudança no controle administrativo. Marcos ficou paralisado. Cícero. Clara adorava a história romana. Ela costumava ler os discursos de Cícero para ele na cama para ajudá-lo a dormir. Consiga-me as informações de contato dessa tal de Cicero Solutions, exigiu Marcos. David abriu um arquivo em seu tablet. É uma empresa de fachada registrada em Zurique. O signatário é um escritório de advocacia.
Vance Associates. Marcos deu um soco em um arquivo de metal, amassando-o. Ela nos trancou para fora do nosso próprio sistema. Senhor, sua secretária, uma moça nova que havia substituído Isabela, que estava trabalhando como consultora, apareceu na porta. O senhor tem uma visita. É o senador Alloway. Marcos ajeitou a gravata. Esta era sua chance de estabilizar as coisas. O senador Alloway era um aliado fundamental. Era ele quem estava agilizando a aprovação das licenças de construção para o gigantesco projeto da Torre Midtown, a joia da coroa do Império Sterling. Mande-o ao meu escritório e traga-me um café. Preto. Marcos entrou em seu luxuoso escritório de canto. O senador Alloway estava parado junto à janela, admirando a vista. Não estava sorrindo. Senador, disse Marcos, usando todo o seu charme. A que devo a honra de estar aqui neste sábado. Alloway se virou. Era um homem mais velho, distinto, com um rosto esculpido em granito. Segurava um envelope pardo. A Torre Midtown, Marcos, disse Alloway friamente. Está morta. O quê? Nós temos as licenças. Começamos a construção na terça-feira. Vocês tinham as licenças, corrigiu Alloway. O estudo de impacto ambiental que permitiu contornar as restrições relativas às áreas úmidas. Ele foi sinalizado esta manhã como fraudulento. Isso é impossível, disse Marcos, com o estômago embrulhado. Clara cuidou pessoalmente daquele processo. Ela foi meticulosa. Exatamente, disse Alloway. Ela era meticulosa e, aparentemente, guardou os dados originais. Ela enviou um pacote para o meu escritório esta manhã. Parece que as amostras de solo que você enviou foram ajustadas de forma otimista pelo seu antigo encarregado. A nota de Clara dizia que ela não poderia, em sã consciência, permitir que um prédio fosse construído em terreno instável agora que ela não está mais lá para supervisionar os protocolos de reforço. Ela nos denunciou, sussurrou Marcos. Ela salvou a minha pele, disparou Alloway. Se aquele prédio tivesse sido construído e afundado, eu estaria na prisão federal por tê-lo aprovado. Você, no entanto. Alloway jogou o envelope sobre a mesa. A EPA está abrindo uma investigação sobre todos os seus empreendimentos dos últimos 5 anos. Não me ligue mais, Marcos. O senador saiu. Marcos afundou em sua poltrona de couro. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Ele pegou seu telefone particular para ligar para Isabela, precisando que alguém lhe dissesse que ele ainda era poderoso. Mas, ao atender, viu uma notificação do banco. Alerta. Débito automático falhou. Fundos insuficientes. Fundos insuficientes, murmurou Marcos. Tenho 10 milhões na conta corrente. Ele acessou a conta das Ilhas Cayman, aquela que Clara havia aberto para ele durante a auditoria fiscal anos atrás. A tela carregou. Saldo, $0. Havia uma nota de transação. Transferência executada conforme cláusula de custódia conjunta 14b, dissolução de bens conjugais. Cláusula 14b, sussurrou Marcos. Era essa cláusula da qual Arthur, seu advogado idiota, havia rido, aquela que Clara assinará sem ler. Ele vasculhou freneticamente a lata de lixo onde jogará uma cópia da sentença de divórcio ontem. Alisou o papel manchado de café. Cláusula 14b. Ambas as partes concordam que quaisquer bens mantidos em fundos fiduciários administrados pelo Grupo Sentinel serão revertidos ao doador original após a dissolução do casamento. Arthur! Marcos gritou, agarrando o telefone do escritório. Arthur atendeu no primeiro toque. Marcos, estou vendo agora. Não percebi. Você não percebeu que ela roubou 10 milhões de dólares. Ela não roubou, Marcos. Arthur parecia estar hiperventilando. Tecnicamente, ela era doador original. O dinheiro na conta das Ilhas Cayman nunca veio dos lucros da sua empresa. Os registros mostram que o depósito inicial veio há 10 anos de um fundo fiduciário chamado Thor Legacy Fund. Marcos largou o telefone. O receptor balançava pelo fio, oscilando para lá e para cá. Os 10 milhões de dólares que impulsionaram seu império. Ele sempre achou que tinha sido um golpe de sorte, um investidor silencioso que nunca conheceu. Clara lhe disse que havia encontrado um investidor anjo que acreditava nele. Era o dinheiro dela, todo ele. Ela não apenas o havia abandonado, ela o havia retomado. O interfone tocou. Era a recepcionista novamente. Sua voz tremia. Senhor Sterling, há pessoas aqui para vê-lo. Se for da imprensa, mande-os para o inferno. Não é da imprensa, senhor. É do departamento do xerife e um representante da Vance Global Real Estate. Marcos caminhou até o saguão como um homem indo para a forca.
Lá estava um policial segurando um pedaço de papel, e ao lado dele, uma mulher com um elegante terno cinza. Ela parecia eficiente e implacável. Senhor Sterling, disse a mulher, sou Helena. Desculpe, quero dizer, sou a senhora Croft, representando os novos proprietários do imóvel. Este prédio é meu, rosnou Marcos. Eu o construí. O senhor é dono do aço e do vidro, corrigiu a senhora Croft. Mas, como o senhor sabe, o contrato de arrendamento do terreno sob este prédio expirou há 5 dias. O senhor não renovou. Meu cliente, o senhor Vance, agindo em nome da senhora Thorne, comprou os direitos do terreno esta manhã. Ela ergueu um documento. Este é um aviso de despejo. Você tem 48 horas para desocupar o imóvel ou começaremos a cobrar uma taxa de invasão de propriedade de $50.000 por hora. Marcos olhou ao redor do saguão. Seus funcionários estavam observando. Os seguranças estavam observando. O policial estava observando. Ele percebeu então que Clara não havia simplesmente abandonado. Ela havia passado os últimos 10 anos construindo uma gaiola ao seu redor, e ele fora arrogante demais para ouvir o clique da fechadura se fechando. Enquanto isso, na costa amalfitana, o cenário contrastava fortemente com o caos sombrio de Wall Street. O sol se punha sobre o Mediterrâneo, pintando o céu com tons de violeta e dourado. Um enorme superiate, o Silent Queen, estava ancorado na baía. No convés de popa, Clara estava sentada, vestindo um vestido de linho branco, com os pés encolhidos sob o corpo. Alistair Vance saiu da cabine carregando 2 taças de rosé vintage. Ele parecia relaxado, a tensão de Nova York a quilômetros de distância. Minha equipe me informou que a notificação de despejo foi entregue, disse Alistair, oferecendo-lhe uma taça. E a senadora louva e o denunciou publicamente. Clara pegou o copo, olhando para o líquido âmbar. Ela não sorriu. Seu rosto estava calmo, quase triste. Ele vai tentar lutar contra isso, disse Clara. Marcos está encurralado agora. Ele tentará usar as conexões sociais que pensa ter a seu favor. Ele não tem conexões, Clara, lembrou Alistair, sentando-se à sua frente. Você era a conexão. Era você quem se lembrava dos aniversários, quem enviava os presentes, quem encobria os casos para que as esposas dos investidores dele não se voltassem contra ele. Sem você, ele é apenas um homem de terno vazio. Clara tomou um gole. Só falta uma coisa, o baile de gala. Alistair assentiu lentamente. O Met Gala na próxima semana. Ele é um dos anfitriões. Ele precisa estar lá. E ele está planejando leiloar o diamante de prata, disse Clara, para levantar capital e salvar a empresa. O diamante que ele te deu? Aquele que ele pegou de volta, corrigiu Alistair. Ele acha que vale 5 milhões. É o único bem que lhe resta que não está bloqueado. Alistair inclinou-se para a frente, com um brilho travesso nos olhos. Imagino que você tenha um plano para isso. Clara finalmente sorriu. Era um sorriso perigoso. O diamante é falso, Alistair. Vendi o verdadeiro há 5 anos para pagar a dívida de jogo dele em Macau, para que as tríades não lhe quebrassem as pernas. Substituí por uma réplica de zircônia cúbica. Alistair caiu na gargalhada. Ele vai tentar leiloar um pedaço de vidro para as pessoas mais ricas de Nova York. E eu, disse Clara, levantando-se e caminhando até a grade para olhar para o mar, estarei na primeira fila quando o avaliador fizer a medição. Então voltaremos para Nova York, disse Alistair, parado ao lado dela. Sim, sussurrou Clara. Uma última dança. Nova York durante a semana do Met Gala é um campo de batalha de seda, diamantes e egos. Mas para Marcos Sterling, era uma luta pela sobrevivência. Na manhã do baile de gala, Marcos estava sentado em uma suíte no Hotel Pierre. Ele não podia voltar para casa porque as fechaduras de sua cobertura haviam sido trocadas pela nova administração, Avance Global. Seus cartões de crédito ainda estavam bloqueados. Ele teve que penhorar seu relógio Daytona de platina só para pagar a suíte e o aluguel do smoking. Não importa, murmurou Marcos para si mesmo, ajustando a gravata borboleta em frente ao espelho. Ele parecia abatido. O estresse das últimas 48 horas havia esculpido rugas profundas em seu rosto. Hoje à noite vendo diamante. 5 milhões, no mínimo, talvez 10 com a disputa certa. Fico com o dinheiro. Fujo para um lugar sem restrições de extradição e me reergue. Isabela estava sentada na cama, mexendo no celular. Ela ainda não o tinha deixado, mas só porque não acreditava que ele estivesse realmente falido. Homens como Marcos Sterling não ficavam falidos. Eles apenas tinham problemas de liquidez. Vamos mesmo, ela disparou.
O tapete vermelho abriu há 20 minutos. Não vou entrar quando os figurões chegarem. Vamos embora, disse Marcos, pegando a caixa de veludo do cofre. Ele a abriu. O diamante de prata, um gigante de 50 quilates com lapidação esmeralda, brilhava sob as luzes do hotel. Parecia pesado. Parecia caro. Parecia a salvação. Ele fechou a caixa com um estalo. Vamos lá. O tapete vermelho. Os degraus do Metropolitan Museum of Art eram um mar de flashes de câmeras. O tema era a ressurreição da Era Dourada, uma cruel ironia que Marcos não conseguiu perceber. Quando a limusine de Marcos, alugada, parou, ele saiu, esperando o rugido habitual de Sr. Sterling, Sr. Sterling. Em vez disso, os fotógrafos estavam distraídos. Um silêncio se abateu sobre a multidão, seguido por uma erupção frenética e caótica de obturadores de câmeras que soavam como tiros de metralhadora. Quem é? Perguntou Isabela, esticando o pescoço, irritada por as lentes não estarem apontadas para ela. Um Bugatti La Voiture Noir preto, um carro tão raro que era praticamente um mito, estava parado na base da escada. A porta se abriu. Primeiro entrou Alistair Vance. Ele parecia um rei moderno em um smoking azul marinho com lapelas que pareciam absorver a luz. A multidão prendeu a respiração. Alistair Vance não comparecia a um evento público de gala há 15 anos. Mas então ele se virou e estendeu a mão para a passageira. Clara surgiu. O ar saiu dos pulmões de Marcos. Sumiu o sobretudo bege. Sumiu a esposa invisível. Clara usava um vestido prateado que se agarrava à sua silhueta como uma armadura. Era decotado nas costas, ousado e majestoso. Ao redor do pescoço, ela não usava diamantes, apenas uma fita preta fina e simples com uma única chave de prata antiga pendurada. Ela parecia perigosa. Ela parecia livre. É a Clara, gritou um repórter. Senhora Sterling, gritou outro. Clara parou no segundo degrau. Olhou diretamente para a central de câmeras. Então, seu olhar vagou, fixando-se em Marcos, que estava paralisado a 3 metros de distância. Ela não acenou. Não fez cara feia. Simplesmente inclinou a cabeça, reconhecendo-o como um ser humano reconhece um inseto na calçada, e então se virou para Alistair. Alistair colocou a mão na parte inferior das costas dela, e eles subiram as escadas, a multidão se abrindo para eles como o mar vermelho. Ela está incrível, sussurrou Isabela, traindo a si mesma. Marcos agarrou o braço de Isabela com tanta força que chegou a deixar um hematoma. Ela parece ter sido comprada por um bilionário, sibilou ele, com a voz trêmula. Vamos lá, temos um diamante para vender. A atmosfera no salão de baile era sufocante. Marcos circulava pelo salão, mas a recepção era gélida. Pessoas que ele conhecia há décadas de repente se interessavam muito por suas bebidas quando ele se aproximava. Elas tinham ouvido os rumores, o despejo, as contas bloqueadas, a investigação. Ele precisava chegar ao leilão. O leilão beneficente era o ponto alto da noite. Marcos havia usado sua influência para que o diamante de prata fosse listado como o último item, com a renda supostamente destinada às artes. Embora as letras miúdas direcionassem 90% da venda ao doador, Marcos conseguiu seu lugar na mesa 14, uma mesa ruim perto da cozinha. Clara e Alistair estavam na mesa 1, no centro do palco, sentados ao lado do prefeito e do editor-chefe da Vogue. Por que ele está com ela? Marcos sussurrou obsessivamente para Isabela. Ele é um recluso. Ele odeia as pessoas. Por quê, Clara? Isabela já estava farta. Talvez porque ela me ouve. Você não me fez uma única pergunta sobre a minha vida em 3 anos, Marcos. Agora não, Isabela. As luzes se apagaram. O leiloeiro, um britânico de voz imponente, subiu ao pódio. Senhoras e senhores, chegamos ao nosso último lote. Generosamente doado pelo Sr. Marcos Sterling, o diamante Sterling. Um holofote iluminou o pedestal giratório no palco. O diamante brilhou intensamente. O lance inicial é de $2 milhões. $2 milhões, gritou uma voz. 3, 4 milhões. Marcos sentiu seu coração voltar a funcionar. Estava batendo. A ganância estava se sobrepondo aos rumores. Todos queriam o diamante. $5 milhões, disse uma voz vinda da frente. A sala ficou em silêncio. Era Alistair Vance. Ele não se virou, apenas ergueu a paleta. Tenho $5 milhões do Sr. Vance, gaguejou o leiloeiro. Ouço 6. Marcos suou frio. Se Alistair comprasse, seria uma doce ironia. Ele pegaria o dinheiro de Alistair e o usaria para destruí-lo. $6 milhões.
Marcos fez um sinal para um informante na plateia, um antigo sócio a quem ele havia prometido uma comissão. Ele precisava aumentar o preço. 10 milhões de dólares, disse Alistair calmamente. A sala ficou cheia de suspiros. Marcos apertou a mesa com força. 10 milhões de dólares. Isso era o suficiente para resolver tudo. Ele poderia recomeçar em Londres. Ele poderia desaparecer. 10 milhões de dólares indo uma vez só. 15 milhões de dólares. A voz de Clara ecoou pela sala. Marcos se levantou parcialmente. Ela estava dando um lance. Com que dinheiro? Com o dinheiro dele. Clara, o que você está fazendo? Perguntou Alistair baixinho, em um tom tão baixo que só ela pudesse ouvir. A cravar o prego, ela sussurrou. 15 milhões da dama de prata, disse o leiloeiro, agora suando. 20 milhões, Alistair rebateu, seu próprio sócio. A sala estava eletrizante. Era uma briga de amantes resolvida em milhões. Vendido. O leiloeiro bateu o martelo antes que qualquer um pudesse respirar, anunciando ao Sr. Alistair Vance por 20 milhões de dólares. A sala irrompeu em aplausos. Marcos recostou-se na cadeira, eufórico. 20 milhões. Ele tinha ganhado. Ele realmente tinha ganhado. Olhou para Isabela, com um sorriso de orelha a orelha. Eu te disse que sou intocável. Mas Alistair Vance estava de pé. Caminhou até o palco, tomando o microfone do leiloeiro atônito. Obrigado, disse Alistair. Sua voz ecoou pelo salão cavernoso. No entanto, dada a reputação financeira questionável do doador, recentemente noticiada pela imprensa, devo insistir em uma autenticação imediata antes da transferência dos fundos. Marcos ficou paralisado. O quê? É autenticado. Eu tenho os documentos. Documentos podem ser falsificados, disse Alistair com naturalidade. Por acaso, trouxe comigo um dos maiores gemólogos do mundo, o Sr. Alloway. Um homem baixo, de óculos grossos, levantou-se da mesa 1. Caminhou até o palco, tirando do bolso uma argola e um medidor de condutividade térmica. Isso é um ultraje, gritou Marcos, levantando-se. Você está tentando me humilhar. Se for verdade, Marcos, você não tem nada a temer, disse Clara. Ela permaneceu sentada, girando a cadeira para encará-lo. Sua voz era calma, amplificada pelo silêncio da sala. Deixe o homem testar a pedra. Marcos olhou para o diamante. Ele o comprará 10 anos atrás. Guardara-o em um cofre. Nunca o tocará. Tinha que ser verdadeiro. O gemólogo encostou a ponta de prova na pedra. Bip. A sala aguardou. O gemólogo franziu a testa. Soprou sobre a pedra. Olhou através da lupa. Depois olhou para Alistair, em seguida, para a plateia. Isto não é um diamante, anunciou o gemólogo. É zircônia cúbica de alta qualidade. Valor aproximado de 200 dólares. O silêncio foi quebrado por um suspiro de horror da multidão, seguido por uma explosão de risos e choque. Marcos ficou parado, com o mundo girando ao seu redor. Isso é mentira. Ela trocou. Ela roubou o verdadeiro. Ele apontou o dedo trêmulo para Clara. Clara levantou-se lentamente. Caminhou em direção a ele, encontrando-o no meio da sala, sob os lustres. Eu não roubei, Marcos, disse ela, com a voz clara. Eu vendi. Como assim? Há 5 anos, disse Clara, você estava em Macau. Apostou as contas da empresa numa partida de bacará. Perdeu. As tríades iam te matar. Você me ligou chorando, implorando para que eu resolvesse tudo. Você não se lembra. Eu mesma resolvi. Consegui um empréstimo. Você não conseguiu um empréstimo, disse Clara, com pena nos olhos. Ninguém te emprestaria. Levei o diamante a um receptador em Hong Kong. Vendi por 4 milhões. Transferi o dinheiro para o cassino. Salvei sua vida, Marcos, e troquei a pedra por uma falsa porque sabia que você só se importava com a aparência das coisas, não com o valor delas. Você nunca a examinou de perto, assim como nunca olhou para mim. O silêncio era absoluto. A humilhação era total. Marcos Sterling não apenas tentará vender um diamante falso. Ele fora exposto como um homem cuja vida fora salva pela esposa que abandonara, um homem tão alheio que não sabia que sua própria fortuna era falsa. Marcos recostou-se na cadeira. Isabela se levantou. Acho que vou embora, disse ela baixinho. Pegou sua bolsa e saiu andando, sem olhar para trás. Marcos estava sozinho. As consequências do Met Gala não foram um escândalo, foram uma autópsia. Na manhã seguinte, o vídeo da revelação da zircônia tinha 50 milhões de visualizações. O meme da cara de Marcos quando o gemólogo falou estava por toda parte. Mas para Clara,
A Vitória parecia vazia. Ela estava sentada na biblioteca da casa de Alistair no Upper East Side. Era um santuário de livros e luz de lareira. Alistair entrou carregando uma bandeja com chá. O promotor acabou de ligar, disse Alistair. Eles estão acusando Marcos de tentativa de fraude no leilão, além das acusações ambientais. Clara assentiu, olhando para o fogo. Acabou. Quase, disse Alistair. Ele se sentou à sua frente. Ele ainda está lutando. Está processando você pelo roubo do diamante original. Ele alega que você agiu sem autorização dele. Ele não tem provas. Ele não precisa de provas para te difamar, Clara. Ele está desesperado. Alistair fez uma pausa. Está na hora de você me contar o resto. Clara ergueu o olhar. O resto? Você e eu? Temos uma parceria, disse Alistair com cautela. Eu te ajudei por causa de quem seu pai era, porque Arthur Thorne foi o único homem nesta cidade que me tratou com gentileza quando eu era um zelador imigrante sem um tostão na universidade. Essa era a verdade que Alistair guardava. O pai de Clara, Arthur, não era um ninguém. Ele era um brilhante professor de economia que morreu no anonimato porque suas ideias foram roubadas pelo chefe do departamento. Alistair era o zelador que limpava o quadro negro de Arthur. Arthur ensinou inglês, economia e honra a Alistair. Quando Arthur morreu, Alistair jurou cuidar de sua filha. Eu sei que você me ajudou por causa do papai, disse Clara. Mas tem algo que eu não te contei sobre Marcos. O quê? Marcos não roubou minhas ideias, disse Clara, com a voz trêmula. Ele roubou o livro preto. Alistair congelou. O livro preto de Arthur. O caderno que seu pai dizia conter o algoritmo para a previsão perfeita do mercado. Eu achava que era um mito. Achei que tinha se perdido no incêndio que o matou. Não se perdeu, sussurrou Clara. Eu o salvei. Eu tinha 18 anos. Não entendia de matemática naquela época. Quando conheci Marcos, mostrei a ele. Achei que ele era brilhante. Achei que ele conseguiria decifrá-lo. Clara se levantou, andando de um lado para o outro na sala. Ele não conseguiu decifrá-lo. Ele não é inteligente o suficiente. Mas ele usou partes dele, as partes que eu expliquei a ele, para construir a Sterling e Partners. É por isso que a empresa funcionou. É por isso que ele precisava de mim. Eu era a tradutora do livro. E onde está o livro agora? Perguntou Alistair, com a voz tensa. Esse é o problema, disse Clara. Eu não o tenho. Os olhos de Alistair se arregalaram. Quando saí, disse Clara, esvaziei o cofre. Levei o dinheiro, as escrituras, as joias, mas o livro não estava lá. Marcos o moveu. Se ele tiver esse livro, disse Alistair sombriamente, e encontrar outra pessoa para traduzi-lo, alguém sem escrúpulos, ele poderá desestabilizar todo o mercado. Ele poderia causar prejuízos de bilhões só para se salvar. Ele não vai contratar mais ninguém, disse Clara. Ele é muito paranoico. Ele mesmo vai tentar usar o sistema. E esse é o perigo, o algoritmo. Ele tem um mecanismo de segurança que meu pai implementou. Se você usar as variáveis incorretamente, ele não apenas prevê uma falha, como a causa. Alistair levantou-se abruptamente. Temos que encontrá-lo agora. O último suspiro de Marcos. Marcos não estava mais em um hotel. Ele estava no único lugar que lhe restava, um antigo armazém abandonado no distrito de frigoríficos que comprara anos atrás sob um nome falso para armazenar importações ilegais de marfim. Mais um esqueleto no armário. Ele estava sentado em uma mesa de metal enferrujada. A única luz vinha de uma lâmpada de construção. À sua frente, jazia um caderno de couro esfarrapado. O caderno preto. Ele o havia movido semanas atrás, pressentindo que Clara estava se afastando. Sabia que aquela era a fonte do poder dela, mesmo sem entender a matemática. X é igual à variação do índice do medo, murmurou Marcos, com os olhos vermelhos. Digitava furiosamente em um laptop conectado a um link de satélite que comprará no mercado negro. Estava bloqueado do sistema bancário, mas ainda tinha acesso à Dark Pool e à bolsa de valores não regulamentada usada por criminosos em situações de desespero. Se eu não puder controlar o mercado, sibilou Marcos, eu o destruirei. Apostarei contra todo o setor imobiliário, provocarei um colapso e ficarei com o lucro da volatilidade. Ele não entendia os avisos nas margens do caderno. Não lera a anotação que o pai de Clara escrevera em tinta vermelha. Não inverta a variável sem um estabilizador. Marcos digitou o código. Ele estava prestes a executar uma transação alavancando ativos que não possuía, usando o algoritmo para enganar o sistema e fazê-lo acreditar que tinha trilhões em liquidez. Morra, Clara, sussurrou.
Morra, Alistair. Quer me arruinar? Levarei o mundo inteiro comigo. Seu dedo pairou sobre a tecla Enter. De repente, a pesada porta de ferro do armazém rangeu. Marcos se virou bruscamente, sacando um pequeno revólver do bolso do paletó. Ele havia perdido a sanidade. Quem está aí? Uma silhueta estava parada na porta, emoldurada pela chuva lá fora. Largue o laptop, Marcos, disse Clara. Ela entrou na luz. Estava sozinha, ou assim parecia. Você, zombou Marcos. Você veio se vangloriar. Vim impedir que você desencadeie uma recessão global, disse Clara calmamente. Você não sabe o que está fazendo. Essa fórmula não é uma arma. É uma balança. Se você a forçar, ela volta ao equilíbrio. Você se acha tão esperto. Marcos riu, brandindo a arma. Você e seu pai zelador. Sim, eu sabia. Pesquisei sobre ele depois que você saiu. Arthur Thorne, o professor maluco. Ele não era louco, disse Clara, aproximando-se. Ele estava com medo. Medo de homens como você. Fique longe. Marcos engatilhou a arma. Vou apertar esta tecla. Vou causar um curto-circuito na rede elétrica. Serei bilionário antes do amanhecer, e você virará pó. Marcos, olhe o laptop, disse Clara suavemente. Não tente me enganar. Olhe a bateria, Marcos. Marcos olhou para a tela. O ícone da bateria estava piscando em vermelho, mas, mais importante, a barra de sinal estava zerada. O quê? Ele digitou freneticamente. Sem conexão. Como? Marcos gritou. Alistair é dono da empresa de satélite que você está tentando usar, disse Clara. Cortamos a transmissão há 2 minutos. Marcos encarou a tela. A transação havia falhado. Ele não tinha nada. O livro era inútil sem a conexão. A arma pesava em sua mão. Acabou, disse Clara. A polícia está lá fora. Alistair está com eles. Abaixe a arma. Marcos olhou para a arma. Olhou para Clara. Olhou para o caderno preto. Por um segundo, Clara pensou que ele pudesse apontar a arma para si mesmo. O desespero em seus olhos era profundo. Mas Marcos Sterling foi um covarde até o fim. Ele largou a arma. Ela caiu com um estrondo no concreto. Não foi minha culpa, soluçou ele, caindo de joelhos. O mercado, a pressão. Você não me apoiou o suficiente, Clara. Você me fez fazer isso. Clara se aproximou. Não olhou para ele. Estendeu a mão por cima do ombro dele e pegou o caderno de couro. Tirou a poeira delicadamente. Adeus, Marcos, disse ela. Saiu para a chuva enquanto a equipe da SWAT invadia o local. Não olhou para trás enquanto o algemavam, ouvindo seus gritos de como ele era vítima, como ele era o gênio, como todos o haviam traído. Clara entrou no banco de trás do Rolls-Royce onde Alistair a esperava. Você conseguiu? Perguntou ele. Ela ergueu o caderno. Ele conseguiu. Ele está vivo, disse Clara. Ele vai para a prisão por muito tempo. Mas ele está vivo. Alistair fez um sinal para o motorista. Para onde? Clara olhou para o livro em seu colo. Há uma última coisa a fazer. A reviravolta final. Que reviravolta? Perguntou Alistair. Aquela que meu pai planejou há 20 anos, disse Clara, abrindo o livro na última página. A anotação que eu nunca mostrei a Marcos. Ela apontou para um conjunto de coordenadas e um número de conta bancária. Marcos não construiu sua empresa apenas com base em ideias roubadas, disse Clara. Ele a construiu sobre uma armadilha. Meu pai sabia que alguém roubaria isso. Ele incluiu uma cláusula de proteção na estrutura financeira de qualquer empresa que usasse essas fórmulas. O que isso significa? Significa. Clara sorriu, e pela primeira vez, pareceu verdadeiramente em paz. Significa que, tecnicamente, a Sterling & Partners pertence legalmente ao espólio de Arthur Thorne desde o momento em que Marcos ganhou seu primeiro milhão. Ele nunca foi dono dela. Ele apenas trabalhava para mim o tempo todo. Alistair riu, um som de pura incredulidade. Tudo é seu. Tudo é meu, disse Clara. E amanhã vou dissolver tudo e dar cada centavo às pessoas que ele enganou. O carro partiu pela noite nova-iorquina, deixando os destroços de Marcos Sterling no retrovisor. A sentença de Marcos Sterling foi o evento televisionado do ano. O homem que um dia afirmou ser dono de todo o horizonte da cidade foi reduzido ao detento número 7840, de pé diante do juiz, vestindo um macacão laranja brilhante. Ele procurou aliados no tribunal. Seu advogado havia sido cassado. Sua amante havia fugido para Paris,
e encontrou apenas Clara sentada na última fileira. 25 anos, declarou o juiz. Marcos gritou um som rouco de descrença enquanto os oficiais de justiça o arrastavam para fora. Ele não gritava por misericórdia. Ele gritava porque percebeu que o mundo finalmente havia parado de ouvi-lo. 3 meses depois, Clara o visitou no Centro Correcional de Otisville. Por trás do vidro, Marcos parecia vazio, despojado de seus ternos caros e de sua arrogância. Clara, sussurrou ele no telefone. Você tem os recursos. Use o dinheiro para conseguir uma apelação para mim. Se você me tirar de lá, eu deixo você ser a CEO. Podemos reconstruir. Clara inclinou-se para a frente, com uma expressão calma. Não há empresa, Marcos. Dissolvi a Sterling and Partners na manhã seguinte à sua sentença. Marcos congelou. Como assim? Vendi os prédios. Liquidei as contas, explicou Clara impiedosamente. E não fiquei com um centavo. Criei um fundo de restituição. Todos os empreiteiros que você lesou, todas as famílias que você despejou, todos os investidores que você fraudou. Todos receberam um cheque na semana passada. Reembolso total. Você jogou tudo fora. Marcos chorou, socando o vidro. Meu legado. Você o destruiu. Eu consertei, corrigiu Clara, levantando-se. Você está livre de dívidas, Marcos. Você não tem nada, mas também não deve nada. Esse é o meu último presente para você. Ela desligou o telefone e se afastou enquanto ele gritava silenciosamente atrás do vidro à prova de som. Lá fora, a chuva havia parado. Alistair esperava ao lado do Rolls-Royce, com uma expressão relaxada em seu suéter de cachemir. Está pronto? Perguntou ele. Está tudo tranquilo, respondeu Clara, sentindo um peso desaparecer de seus ombros. Meu piloto está de prontidão para Londres, disse Alistair. Ou então, há um vinhedo na Toscana que vem sofrendo com o manejo inadequado do solo há anos. Pensei que poderíamos ir lá e resolver o problema. Clara sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro de sua liberdade. Esqueçam Londres. Vamos para a Itália. Ela entrou no carro, deixando para trás os destroços do seu passado. Finalmente pronta para viver uma vida que fosse inteiramente sua. 5 anos depois, o local onde antes ficava a Sterling Tower agora abrigava o Arthur Thorne Memorial Park, um exuberante santuário verde no coração de Manhattan. Clara estava sentada em um banco, observando um estudante universitário se esforçar para resolver uma equação econômica complexa. Você está se esquecendo da variável caos, disse Clara suavemente, inclinando-se para corrigir os cálculos da garota. O pânico sempre eleva o resultado ao quadrado. A aluna ergueu o olhar, com os olhos arregalados. Você é Clara Vance, a mulher que destruiu o Império Sterling. Acabei de corrigir um erro de arredondamento. Clara sorriu. Alistair se aproximou, parecendo mais jovem e feliz do que jamais estivera nas salas de reuniões. Carregava uma criança pequena adormecida em um braço e 2 cones de sorvete no outro. Pronta, meu amor? Perguntou Alistair. O primeiro-ministro está esperando. Ele diz que só o algoritmo Tor pode consertar o mercado imobiliário de Londres. Enquanto caminhavam em direção ao helicóptero que os aguardava, um alerta de notícia surgiu no celular do estudante. O magnata desorado Marcos Sterling foi encontrado morto em uma cela de prisão. Causa: insuficiência cardíaca. Abaixo, um relatório financeiro viralizava. Documentos revelavam que Alistair Vance transferiu 51% de sua empresa para Clara no dia do casamento. Citação: ela sempre foi a bilionária. Eu era apenas o banco. O estudante os observou subir. Clara não apenas havia partido em uma limusine de bilionário naquela noite chuvosa, ela estava dirigindo o carro o tempo todo. E essa é a história de Clara e Marcos. Ela lhe deu 10 anos de silêncio. E quando finalmente falou, derrubou o império sem levantar a voz. Isso nos faz pensar em quantas Claras existem por aí, agora mesmo, sustentando silenciosamente o sucesso de alguém que não as valoriza. E o que aconteceria se elas simplesmente decidissem ir embora? O que você acha? A vingança de Clara foi cruel demais, ou Marcos recebeu exatamente o que merecia? E você teria devolvido o dinheiro ou ficado com $1 bilhão? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. Se você gostou desta história de justiça, vingança e genialidade secreta, clique no botão gostei. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossa próxima história sobre um marido infiel que descobriu tarde demais que sua esposa era sua chefe. Obrigado por assistir, e lembre-se, silêncio nem sempre é sinal de fraqueza.
Às vezes é só recarregar as energias.